Bem-vindas e bem-vindos à formação em Direitos Humanos, com o título de Direitos Humanos em Movimento. Eu quero me apresentar primeiro. Eu faço parte do Centro de Apoio aos Direitos Humanos desde o ano 2000, como coordenador, como membro, como um educador também, porque nós, desde que o Centro de Apoio aos Direitos Humanos, CADH, ele começa a ter vigência no Estado do Espírito Santo, ele assumiu uma postura pedagógica, não é? Então, nós temos trabalhado nesse aspecto aí. O que eu vou fazer é, primeiro, já dei as boas-vindas a vocês, o que eu quero fazer é, em linhas gerais, eu vou apresentar para vocês os temas que serão desenvolvidos nessa formação em direitos humanos, não é? Vou falar em linhas gerais, porque todos os temas eles serão depois desenvolvidos em seus aspectos mais específicos, esclarecendo as temáticas e tal, né? Essa é a preocupação pedagógica, né? Então, os temas que serão desenvolvidos nessa formação, né, são cinco temas que se subdividem, mas é bom esclarecer desde já que os direitos humanos, ele tem como temática social, ele tem uma integração, uma inter-relação com vários campos das ciências sociais. As ciências sociais e as ciências humanas, que aí aparece a filosofia, e tem um fundamento na filosofia, entendeu? Na sociologia, no direito, na economia, etc. Ele é vasto, não é? Mas ele tem, portanto, uma temática que todos aqueles que desenvolvem, todos nós que desenvolvemos esses temas, vocês verão isso também na formação, como que eles estão interligados. O primeiro módulo, por exemplo, que vai ser desenvolvido com vocês, Direitos Humanos e Política, módulo 1. Dentro dessa temática, Direitos Humanos e Política, você encontra os fundamentos históricos e filosóficos dos direitos humanos. O que eu afirmo para vocês é o seguinte: os seres humanos, eles criam a história. Os seres humanos lutam para enfrentar as dificuldades da vida, as contradições da vida, entendeu? No sentido assim, de garantir, de evitar, de garantir a dignidade. Nós colocamos a dignidade humana como um dos princípios maiores dos direitos humanos. Na história também foram apresentados os encontros internacionais, né? No sentido dos acordos internacionais quanto aos direitos específicos, por exemplo, das mulheres, dos direitos dos refugiados, das crianças, e vai por aí afora. Isso, no caso do Brasil, por exemplo, está integrado. Nós temos hoje um sistema. Se nós não temos um sistema de direitos humanos ainda perfeito, mas pelo menos tem havido esforços no sentido, né, de tornar isso real. Quer dizer, a dignidade humana, ela exige que se crie práticas concretas para a afirmação dos direitos humanos, para não ficar apenas num princípio abstrato. O objetivo do CADH com essa formação é trazer essa consciência para a comunidade, para a sociedade, né? Dentre as dificuldades que nós enfrentamos hoje, respectivo à violação dos direitos humanos, nós estamos atravessando na sociedade hoje uma dificuldade no sentido assim do desenvolvimento da tecnologia. A nossa comunicação hoje é toda ela realizada pelas mídias sociais em sua maior, né? Nós estamos nos comunicando através das mídias sociais. E estão surgindo situações bastante complicadas com o desenvolvimento dessas mídias sociais. Há um conflito na sociedade, há uma contradição na sociedade, há uma luta política na sociedade, há uma visão de mundo diferente por determinados segmentos desta sociedade. Se nós temos um grupo
que lutam pelos direitos humanos e puxa para cima, né, há um segmento forte na sociedade que puxa os direitos humanos para baixo, inclusive os critica. Então, todo o nosso esforço é trazer essa consciência, trazer essa formação, essa consciência para movimentos, para a sociedade, no sentido assim, de enfrentar. Entendeu? E o que tem acontecido nas mídias, vocês têm assistido, têm acompanhado, né, com o desenvolvimento das fake news, por exemplo, o uso da mídia para ofender o outro, o uso da mídia para diminuir o outro, o uso da mídia para desenvolver, para apresentar, para divulgar uma mentira, algo, né, no sentido assim, assim, no contexto do conflito político, né, tem um grupo que quer diminuir o outro. Então, essa temática da mídia vai ser discutida nesse curso por especialistas no sentido, né, do esforço dos direitos humanos em humanizar esse sistema de comunicação. Um outro aspecto que vai ser abordado no curso é a questão da sociedade civil, que é muito dos procedimentos jurídicos, no sentido da proteção dos direitos humanos, é exigido do Estado, para que ele cumpra aquilo que está determinado na Constituição, né? Mas qual seria a função da sociedade civil? Não existe um povo sem um povo organizado, não existe uma sociedade sem uma sociedade civil, não é? Quem compõe a sociedade civil? São os movimentos sociais, são as organizações diversas que existem na sociedade, que lutam também, né, no sentido da busca da dignidade humana. Talvez não precisa nem assim de receber o movimento social, receber o nome de movimento de direitos humanos, mas pode receber um outro nome no sentido também de desenvolver os direitos humanos. Qual é o papel da sociedade civil, no caso? Nós entendemos que esse papel é um papel de educação da sociedade civil, de educação, de formação, né? A sociedade civil, nós temos na sociedade, nós temos o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é a sociedade civil, nós temos o Movimento Nacional de Direitos Humanos Espírito Santo, né, integrado ao movimento nacional, nós temos o CADH, nós temos o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e vários outros movimentos, entendeu? De direitos humanos na sociedade. E o nosso papel é desenvolver trabalhos não só na denúncia, na proteção, mas também na educação para os direitos. Nós reconhecemos a força que tem a pedagogia, no sentido de formar, por exemplo, as nossas gerações, as novas gerações da sociedade. Nós, por exemplo, sempre alimentamos o desejo de que todas as organizações públicas fossem integradas transversalmente pelos direitos humanos, né? Nós, por exemplo, achamos que devia ter formações mais formais de direitos humanos nas escolas públicas, por exemplo. Isso é uma coisa que no futuro nós vamos ter que tratar, não é? As novas gerações, desde o início, direitos humanos para as crianças, direitos humanos para os adolescentes, né? Bem claro está para nós que na nossa responsabilidade social, na nossa inserção social, nós temos que lutar, né, para dar mais peso, mais estrutura, mais formação para todos aqueles que estão na luta pelos direitos humanos. E no módulo 4, nós já temos, que vai ser tratado, a questão da memória e da verdade. O país passou, o Brasil, passou por um momento, um período de ditadura militar, né? E vários acontecimentos, né? Muitos aqueles que lutaram contra a ditadura brasileira, alguns foram perseguidos, outros exilados e outros foram assassinados. Muita gente. E se desenvolveu na sociedade, né, a busca, o movimento de memória e verdade. O que significa isso? Significa um esclarecimento daquilo que aconteceu, significa uma denúncia
contra aqueles que cometeram, por exemplo, assassinatos, torturas, entendeu? Contra aqueles que participaram. E existe ainda uma reação ao desenvolvimento de memória e verdade. Então, a memória de verdade é aquilo que traz para as novas gerações, traz para a sociedade a descrição daquilo que aconteceu em nossa história, que nós não podemos mais repetir. Eu digo para vocês o seguinte, que os direitos humanos só conseguem ter vigência num sistema democrático. No sistema democrático, nós temos que combater a tortura, nós temos que combater o racismo, todo tipo de preconceitos que possa diminuir, né? Que possa tirar a dignidade das pessoas. Isso vai ser também discutido em detalhes durante a formação. A teoria geral dos direitos humanos, por exemplo, no módulo 5º, é que vai tratar especificamente dos direitos civis, dos direitos sociais, dos direitos políticos, direitos civis, liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de reunião, liberdade de ir e vir, liberdade de você ser responsável pelo seu próprio corpo, entendeu? Ser responsável pelo seu próprio corpo, né? Que tratam, por exemplo, discussões de gênero, discussões, a comunidade LGBT, por exemplo, o direito delas à afeição, por exemplo, e vai por aí, né? E nos direitos sociais, o direito dos trabalhadores, o direito à moradia, o direito à cultura, o direito à educação, entendeu? E nos direitos difusos, por exemplo, o direito das comunidades, o direito das etnias, o direito dos trabalhadores, que serão tratados no 5º, não é, do curso aí da formação em direitos humanos. A gente fica muito feliz que essa é a primeira formação que está sendo dada nesse módulo, nessa diferença midiática. Nós esperávamos que fizéssemos, que nós nos adaptássemos à história, às exigências dos tempos de hoje. Eu acho que essa formação ela vem colocar até a nossa formação em direitos humanos no Espírito Santo no novo patamar. E a nossa esperança é essa, entendeu? E muita coisa poderá vir. Mas nós achamos que é uma maneira muito criativa, nova e criativa, da gente usar um recurso público, né? Então, eu encerro dizendo, cumprimentando a todos aqueles que estão organizando essas atividades. Nós temos muita esperança, dando boas-vindas boas-vindas, né, a todas aquelas e aqueles que vão participar desse curso. O que nós esperamos no final? Nós esperamos, no final, ao terem conhecimento e consciência dos temas dos direitos humanos, você se torne também um defensor dos direitos humanos. Essa é a nossa esperança. Até lá.